Então, uma boa noite a todos, né? Estamos iniciando a nossa webconferência da disciplina de Tendências Contemporâneas e Políticas Públicas da Educação, da especialização em Supervisão Escolar, né? Eu agradeço a Carla e a Fabiana que estão nos assistindo aí online. E o que é a proposta da nossa webconferência, então? É a gente poder discutir um pouquinho o texto dessa semana de estudos, e especialmente a gente poder organizar e pensar num mapa conceitual coletivo, né? A ideia é que todo mundo possa participar junto e fazer esse exercício juntos, né? E aí a minha sugestão vai ser a gente usar um sistema, um ambiente, né, que tem na web, que chama Padlet. Então eu coloquei aqui o link para vocês acessarem, que daí a gente vai falando e vai acessando o link e vamos tentar juntos iniciar esse mapa conceitual coletivo. Então, não sei se Fabiana e Carla conseguem, eu coloquei aqui no chat, né, o mapa, né, o link, né, para o mapa. Então, se vocês puderem clicar nele, vai abrir, então, na verdade, um site, né, que está escrito Tendências Contemporâneas, Pós-Graduação em Supervisão Escolar. Pra mim não tá aparecendo nada. Não? Tá, só um pouquinho, vou digitar de novo, talvez porque tu entrou depois. Veja se agora aparece o link. Parece. Perdão. Eu já consegui entrar, já. Tá. Tá lá, já abriu, Tendências Contemporâneas. Isso. Então, vocês estão vendo, gurias, que é uma tela, né? Ela tá abrindo como se fosse um céu, né? E ali tem um conceito central que eu coloquei, que é a ação compartilhada. O texto da LIC, que é o nosso estudo dessa semana, ele vai falar muito da ação integrada, vinculada a uma gestão democrática, e onde todos os autores, todos os setores da escola são convidados a compartilhar decisões, compartilhar ações, né? Então é importante a gente pensar nesse compartilhamento. Por isso que eu sugeri que o tema central fosse compartilhamento e não ação integrada. Mas a gente pode pensar juntos, se talvez a palavra ação integrada fique melhor colocado pelo que vocês já conseguiram ler do texto, né? Porque como é um texto um pouco mais extenso, talvez não foi possível ainda ler ele todo, né? Mas pelo que vocês já foram olhando e estudando dessa parte inicial, é importante a gente ir pensando que o supervisor no espaço da escola, ele vai se deparar muitas vezes com diferentes políticas públicas, e especialmente da área da educação, por isso que a gente muitas vezes vai tratar como políticas educacionais, que exigem desse supervisor, às vezes, uma decisão da atuação no espaço da escola. Só que essa decisão não pode ser uma decisão solitária, né? Então é muito isso que a LIC provoca no texto dela, que a gestão, da qual o supervisor também faz parte, precisa estar compartilhando os seus conhecimentos técnicos, os seus saberes, mas também tudo que tem a ver com a gestão da instituição, os aspectos pedagógicos, os aspectos administrativos, os aspectos financeiros, né? E para que essa decisão, que é tomada em diferentes instâncias, pode ser numa instância de uma micropolítica, que é o que a gente faz no espaço da escola, são as pequenas normativas, normatizações, editais, definições, né, atas que a gente faz no espaço da escola, ou sejam das macropolíticas, que são as exigências que são impostas.
Um exemplo disso a gente está vivendo no contexto atual, que são todas as escolas trabalhando nas revisões, né, dos seus planos de estudos, projetos políticos pedagógicos, regimentos escolares em função da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017, e do Referencial Curricular Gaúcho, que foi aprovado em dezembro de 2018. Então, é importante a gente perceber que existe uma influência, né, dessas políticas na ação do supervisor, mas que esse supervisor não é sozinho. Ele necessita de toda a equipe que está no conjunto da escola para atuar. Então, isso eu gostaria que a gente pudesse estar refletindo nesse mapa conceitual, né? O que vão aparecer ali? Como são conceitos, vocês não vai ser exigido de vocês colocarem grandes frases ali. A ideia é ir puxando realmente conceitos, palavras-chave ou palavras daqui a pouco conjugadas, né? Que tentam fazer esse diálogo de como que essas políticas, que podem ser macro ou que podem ser micro, né, interferem na ação desse supervisor e o quanto que isso exige de nós hoje essa visão sistêmica, que é o que a Lick vai trazer também, que é a visão de que a gente não pode resolver as coisas sozinhos no nosso conjunto, porque o que eu resolver, o que eu decidi, vai interferir nos outros que fazem parte desse sistema. Às vezes mesmo a gente não querendo, né? Então a visão sistêmica, ela se propõe a pensar dessa forma, que a gente não... a minha interferência ou a minha ação... é tão pequena, a minha decisão foi tão breve, foi tão simplória, mas que às vezes essa decisão, ou até o não decidir algumas coisas, vai interferir em todo o sistema, né? Então é um pouco dessa reflexão que eu gostaria de propor como exercício dessa semana. Não sei se eu estou me fazendo entender. Carla, pode falar. Não, deixa eu só entender. A gente vai entrar ali no coisa, a gente vai escrevendo ali naquela parte, é isso? Isso, a gente pode fazer um exercício, Carla. Ó, bem no finalzinho da tela tem um mais. Se vocês clicarem nesse mais, vocês vão poder adicionar uma ação, né? Ele abre um quadradinho assim, né? E esse quadradinho permite a gente botar até uma imagem, se a gente quiser, um link, um arquivo, né? Mas acho que a ideia nesse momento até nem seria a gente usar isso. A ideia seria a gente poder colocar realmente só um conceito, né? Não sei se vocês já pensariam em algum conceito para iniciar esse nosso mapa conceitual, pensando nessa ação compartilhada. Eu até estou tentando colocar, mas eu não estou conseguindo, botar o aluno como centro de toda a ação compartilhada. Tá aparecendo já, Carla. Já tá até aparecendo. Tá aparecendo. Eu achei que não estava ainda. Tá aparecendo. Como é que eu faço? O que eu vou sugerir só que vocês coloquem o nome de vocês, tá? Pode ser? Que nem aqui, Carla, eu vou botar pra ti, ó. Vai aparecer ali o teu nome, tá vendo? Tá, tô vendo. Tá, sim. E agora, a gente poderia... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou só ver aqui não tá mostrando as flechinhas pra mim. Eu também não achei. Ali a escola fosse tu que escreveu, Fabiana? Ou também foi tu, Carla? Eu estou escrevendo. Tá escrevendo, tá. Pra mim já aparece assim, escola, organização sistemática aberta. Isso, eu estou escrevendo. Tá, então, Carla, lembra de colocar o teu nome ali também. Já botei. Tá.
Isso. Então, aí agora a gente teria que só pensar de uma forma coletiva se esse espaço onde a gente está colocando, por exemplo, se a ação compartilhada está no centro, a escola estaria em que lugar? Talvez estaria no nosso mapa conceitual mais acima? Ou vamos... Acho que poderia estar a escola, tipo, numa mesma... uma ligada ao aluno, escola, ação compartilhada, e dali da escola, o aluno como centro de toda a ação. Faltaria só as flechinhas, né? Eu vou descobrir essas flechas, por que não estão aparecendo. Porque a ideia é que ele permita que a gente use as flechas, né? Então, diz aqui. Eu consegui. Eu consegui agora fazer uma outra corzinha para dar um fundo aqui. Bom, isso eu prometo para vocês que eu descubro por que não está aparecendo as flechinhas. Mas então essa seria a proposta, gurias. Vocês acham que isso é viável? Da gente ir recheando essa tela e deixar ela completa até o final da nossa semana de estudos, né? Isso não é uma coisa que fecha, assim, se alguém não conseguir, talvez, né, até o final de semana, até segunda-feira, colocar a sua contribuição, e não é uma coisa que vai estar fechado, né? Depois, no fechamento da nossa disciplina, a minha ideia é fazer uma foto disso e publicar daí no nosso ambiente, para a gente ter essa ideia, então, do conjunto, né? De como ficou toda essa rede de ações integradas. Fê, tu poderia explicar um pouquinho assim, melhor essa questão das próprias interferências das políticas públicas? Porque assim, eu li o texto, mas eu não consigo, assim, ela não fala tanto disso, né? Ela fala mais assim, das papéis, né? De cada um, enfim, dessa questão da escola como um sistema todo, né? Mas para mim fica ainda um pouco vaga essa questão da interferência das políticas. A gente vive isso dentro da escola, mas assim, a gente conseguir responder melhor essas duas perguntas. Tá, eu acho que isso é uma excelente colocação, Carla, porque assim, ó, como eu expliquei um pouco no conteúdo dentro do cronograma, né, as políticas educacionais, não só as educacionais, as políticas públicas como um todo, elas hoje, atualmente, elas passam, na verdade, por vários contextos, tá? Um contexto é o contexto da intenção. Tem um autor que discute muito isso, que é o Stephen Baum, que ele vai dizer que as políticas não é um termo que está só única e exclusivamente na lei. As políticas públicas, elas passam por contextos diferentes. Então, o primeiro contexto seria um contexto da intenção. Não que ele precise ser o primeiro que acontece, mas pensando assim, talvez numa lógica para nos fazer entender, né? Então, esse contexto da intenção, ele é o quê? É aquele momento em que um grupo da sociedade, ou um grupo de pessoas, ou um grupo de representantes da sociedade define que é importante modificar alguma coisa nessa sociedade, então faz a proposição de uma lei, né, de uma regra nova, de uma diretriz, e isso ainda é só uma intenção, vai passar por várias instâncias até que se efetive ou não em uma legislação, mas esse é um contexto. Porque às vezes tem coisas que nas políticas públicas que não viram lei, que não estão dentro da lei, mas são lutas de grupos que por muitos e muitos anos procuram
vamos dizer assim, ter essa representatividade e ter atendido as suas solicitações, os seus direitos, e esses grupos acabam, então, por estar muito nesse campo do contexto. Acontece que isso, por vezes, na escola, a gente vivencia de que forma, né? Se a gente for pensar, a gente enquanto categoria de profissionais que atuam na escola, por muito tempo se luta por valorização da categoria, né? Algumas coisas estão em legislações já, que seria o segundo contexto, mas não são todas, né? Muitas ainda estão só no nosso campo, vamos dizer assim, de luta, de ação de diferentes grupos. É o caso, por exemplo, do supervisor hoje, que ainda existe, né, um projeto de lei para que se regulamente essa função, mas ainda esse projeto de lei não tem validade, ele ainda está num campo de intenção, né? Então, e o que isso interfere lá na escola? Interfere em ter, por exemplo, instituições que não vão ter o supervisor escolar dentro da escola, vão ter alguns sistemas que não exigem essa função, né? E a gente vem estudando, né? Claro que vocês estão no início do curso, mas até o final do curso vocês vão ter a percepção do quanto que esse profissional ele tem um papel importante, né? E necessário no espaço escolar. Então, isso, por exemplo, neste caso, né, se vocês lerem essa visão sistêmica que ali que está pontuando, esse sistema, nesse caso dessa função do supervisor, ainda está bastante nesse campo de intenção. E aí a gente tem nas políticas o segundo campo, vamos dizer assim, que a gente pode refletir, que é o campo da regulamentação, né? Que aí entra o que de fato dessa intenção virou efetivamente uma legislação. E aí o que eu quero dizer com uma legislação? Pode ser uma norma, pode ser uma diretriz, pode ser uma lei mesmo, né? Então, essas diferentes formas do texto da lei, né? Do que está escrito no texto da lei. Então, nesse campo da regulamentação, algumas coisas que ficaram, vamos dizer assim, que estavam no campo da intenção, não necessariamente entraram dentro da lei. Então, às vezes, os grupos lutam e fazem muitas... discutem muito e fazem muitas proposições interessantes, mas efetivamente, às vezes, ao fim e ao cabo, o texto da lei ficou diferente. Então, é outro contexto. Então, uma coisa é o que foi pensado, o que foi lutado, o que foi proposto, e outra coisa é o que de fato foi efetivado na legislação. Que exemplos que eu posso dar aqui que interferem, por exemplo, na atuação do supervisor, né? Nós tivemos, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino há muito tempo, algum tempo atrás, essa obrigatoriedade era a partir dos 7 anos, né? Dos 7 aos 14 anos. Por muito tempo era obrigatório estar na escola quem tinha de 7 a 14 anos. Bom, essa regra mudou, né? Então nós tivemos uma alteração na LDB e passa a ser obrigatório a matrícula na escola das crianças dos 4 até os 17 anos. Então, no que isso interfere na atuação do supervisor escolar? Bom, esse supervisor, né, que vai estar talvez numa ponta lá da educação infantil, ele vai ter toda uma outra ação, né, de relacionamento com as famílias, né, de relacionamento com essa organização da escola, para que essas crianças sejam atendidas e também para que essas famílias e esses profissionais que vão atuar na escola entendam a importância dessa legislação e do quanto que isso muda a prática deles também na escola. Então é toda essa relação com o professor, essa relação com a família, essa relação com a própria gestão da escola. Então muda o papel desse supervisor quando essa legislação se alterou. Então vejam que a regra, o texto da lei modifica a ação do supervisor na escola. Se a gente for para o outro extremo, né, para as escolas que atuam com os jovens de 15, 16 e 17 anos, também, né, se eles forem retomar
com as famílias deles, os pais vão dizer, não, eu com 14 anos já fui trabalhar, eu não precisava mais ir para a escola. Então tem todo um papel do supervisor, né, de estar atuando nesses espaços familiares, não no espaço familiar, mas com essas famílias dentro do espaço da escola, com os próprios profissionais que atuam com essa juventude, no sentido de mostrar a legislação e a extensão dessa obrigatoriedade como uma ampliação da qualidade da educação oferecida no país. O que também não é muito fácil, porque existe ainda uma cultura, e isso já foi há algum tempo, né? Desde 2009 que existe essa legislação, e a gente sabe que essa cultura não é uma cultura que é fácil e que é rapidamente absorvida, né? Nós temos colegas profissionais que também atuam no espaço da escola que não acreditam nessa ampliação da qualidade a partir desse espaço de atuação, né, de espaço de ampliação da obrigatoriedade até os 17 anos. Então, é todo um papel de apropriação desse conceito, desse entendimento, dessa lei, né, que interfere na atuação, então, do supervisor. Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, Prof. Cris, então nós falamos que tem um campo de intenção, tem um campo de regulamentação e tem um campo da prática, né? E aí até eu escrevi isso lá no texto, né? Que muitas vezes a gente escuta, isso é o que está na lei, mas na prática é diferente. Em que sentido o Stephen Ball trata isso? Ele vai dizer, olha, existiu uma intenção, parte dela conseguiu ser registrada, regulamentada, mas nunca vai ser igual ao que estava na intenção, porque as palavras também têm interpretações, né? Então, a gente sabe que a lei tem uma interpretação, e aí entra o campo da prática, que é justamente a interpretação que se faz dessas legislações. Então, ali o grande papel do supervisor no sentido de compreendendo as interpretações que são feitas pelos diferentes agentes que estão, diferentes profissionais que estão no campo da escola, mas também de perceber a importância dele nesse campo da prática, para não também ter uma atuação equivocada ou fazer algo que esteja totalmente ao contrário do que está na legislação proposta. E o Stephen Ball ainda vai dizer o seguinte, gurias, que pode acontecer, por exemplo, de sistemas, né, sistemas estaduais, sistemas municipais, ou até dentro da gestão de uma escola, de se estabelecer regras que são contrárias ao que está na legislação, né? E aí eu vou dar exemplos bem da prática escolar, né? Que é, por exemplo, quando acontece de uma escola que nega a vaga para um aluno de inclusão, dizendo que não está preparada para receber um aluno que tenha alguma pessoa que tenha deficiência, né? Porque a gente não chama mais estudante com necessidades especiais. A nomenclatura atual é pessoa com deficiência, quer dizer, atual desde a Lei da Acessibilidade de 2015. Então, o que acontece? Quando a escola diz, eu não posso receber, a escola pública, né? E mesmo a escola privada, eu não posso receber porque eu não estou preparada, ela está negando um direito que está na legislação. Então, o supervisor, nesse sentido, o papel dele é fazer esse alerta para os profissionais, professores com os quais ele atua, né? Para que eles percebam isso. Olha, não é uma interpretação que eu, professora Cris, fiz, eu, supervisora Cris, fiz. Não, o que está na legislação é isso. Então vejam que eu dei 3 exemplos diferentes de contextos diferentes. Mas é um pouco dessa reflexão que eu concordo com a Carla, não está tão explícita no texto da Littke, mas quando ela fala, especialmente dessa visão sistêmica, de que a gente interfere nesse outro ser, é um pouco disso também. Essa legislação, eu vejo muito atualmente a preocupação das escolas em organizarem as suas documentações, né, para atender uma macropolítica que é, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, e o quanto isso interfere na ação dos supervisores,
e na ação de todos os profissionais que estão na escola. Então a gente precisa entender isso, porque a gente, enquanto supervisor, vai ter muitas falas que vão dizer: ah, mas isso é uma política que se mudar o governo troca. Ah, isso é uma política que vai ficar no papel igual, depois a gente faz tudo diferente. Então é justamente esse nosso papel da supervisão, que é um papel de compreender que essa legislação não é uma legislação de governo, é uma legislação de Estado, que ela está, por exemplo, respaldada em várias legislações maiores, como a LDB e como a Constituição, enfim, tantas diretrizes que já prevêem isso, e que se a gente fecha, né, deixa lá no texto da nossa escola, no nosso documento oficial, escrito que a gente vai fazer uma coisa e na prática a gente faz outra, a gente poderá ser cobrado pelo que está escrito, né? Então até nesse sentido. Não sei, Carla, se eu te respondi, talvez eu fui extensa demais, mas é um pouco nesse... Não, acho que é isso aí, até eu já estou escrevendo também lá no mapa, porque ela fala bastante dessa questão de sistema, né, de como é importante a gente entender que mesmo que todos os papéis sejam importantes, eles têm que trabalhar como um todo, trabalhar juntos, né, então, fazendo sempre em prol, né, isso ela deixa bem claro também, que é a função de todos esses papéis dentro da escola, é auxiliar e atender o aluno, que é, digamos, a intenção principal da escola, que ele aprenda. E também ela fala muito sobre essa questão do aluno, como, né, que a lei mudou, né, agora eu não lembro a data, mas enfim, ela reforça da data, onde o aluno passa a ser visto como necessário uma formação integral, né? Então essa formação ela vai fazer diferença e vai passar por todos os papéis, então tanto do orientador, quanto da direção, quanto da supervisão. E outra coisa que me chamou bastante atenção também é a questão do professor. Ela deixa bem claro que nada vai acontecer se a gente não conseguir atingir o professor, porque é ele que vai estar ali no chão de sala de aula, é ele que vai estar fazendo a diferença lá nesse proporcionar que o aluno aprenda. Pode o supervisor fazer muitas coisas, pode o orientador tentar orientar da melhor forma possível o aluno, mas só vai acontecer de fato uma formação integral se o professor entender isso. Então, é uma função tão importante do supervisor, que é ele que tem que trabalhar diretamente com esse profissional, que é o professor. Exato, é bem isso, Carla. Eu acho que aí tá a ideia também do sistema que é ali que traz, né? Então, o exemplo que eu dei da BNCC vai muito nesse sentido, né? Não adianta a gente mudar a documentação da escola, ou seja, no campo do contexto, da regulamentação. Eu vou lá, mudo todas as regras, escrevo tudo, deixo todo o meu PPP organizado, regimento, planos de estudos, e de fato esse meu professor vai continuar fazendo na sala de aula, organizando a sua sala de aula de uma forma que não vai não vai atender essa legislação. Então, mesmo que é uma lei interna, né, mesmo que é uma regulamentação interna, é importante sim que esse profissional esteja atento a isso. E é o nosso papel mesmo, enquanto profissionais, a gente poder estar com esse professor e fazer esse papel de convencimento. E não é um papel que é fácil, porque inclusive a gente às vezes tem muitas dúvidas. Puxa, será que essa legislação vai emplacar? Será que isso de fato vai acontecer? Então, qual é a nossa maior contribuição? É nos apropriarmos dessa legislação, compreender ela, de forma que a gente seja uma voz dentro do sistema que qualifique esse processo que está acontecendo, né? Por isso que no campo da prática, por mais que a gente também faça e atenda a legislação de uma forma coerente, correta, adequada, nunca vai ser igual ao que está escrito na lei também. Porque no campo da prática, você faz uma atuação diferenciada também, né? Tem a tua interpretação, tem a tua condução, então nunca vai ser 100% igual. Por isso que são contextos diferentes que a legislação, que perpassam a legislação e perpassam as políticas públicas, né? Isso ela também fala bastante, né, sobre a questão de que as mensagens, a gente nunca vai ter 100% de certeza de como ela vai chegar, né? Tanto que daí a Fabiana colocou ali, né, sobre a consultoria, ela falava assim sobre a questão da consultoria, né, e me chamou muita atenção de que
realmente a gente está ali num papel que a gente não sabe ao certo como a mensagem vai chegar. E às vezes tu faz todo um trabalho, toda uma conversa, e como tu disseste há pouco, né? A gente chega, depois vai ver que na sala de aula não mudou em nada, continua da mesma forma, porque a mensagem saiu de um jeito, mas não entrou do jeito que tu imaginava que queria entrar. Então a importância também de ter essa sensibilidade, de estar observando, de estar trabalhando junto e tentar outras formas, né? Para que de repente a mensagem chegue como tu esperas. Uhum. E aí tem a ver muito com esse papel de acompanhamento, de avaliação, né, desse supervisor, porque ele faz não adianta, ele pode fazer a comunicação, né, e ela pode não se efetivar, então não adianta, eu falei e tá resolvido, né. É um papel muito grande de acompanhamento. Eu vejo que o acompanhamento é muito mais papel da supervisão, né? Junto, claro, com a comunicação, mas se não tiver o acompanhamento, essa comunicação até pode sair bem e pode chegar no começo bem, aí depois de 15 dias tu vai ver e já não tá mais aquilo, né? Então, é esse papel de acompanhamento que é sempre, né? Que não é um acompanhamento de um dia. É um acompanhamento que sempre faz parte dessa atuação. Nossa, já tá ficando bem recheado o nosso espaço aqui. Depois, os colegas que forem ver o vídeo depois, né? A gente pode descer a tela, né? Pode ficar mais para baixo. A gente pode apertar nas flechinhas de subir e descer, né? E a gente tem como ir ampliando, né? Eu vou mais tarde só fazer um esforço aqui de colocar uma corzinha diferente no nosso centro, senão ele vai ficar apagadinho ali, né? Aqui a Fabiana já conseguiu botar uma outra cor, né, Fabiana? Legal, acho que é uma ideia boa até, né? Botar a cor de vocês com outro, né? Pra diferenciar, né? Acho que ficou bem bom isso. Deixa eu ver aqui. Por que eu não consegui ainda? Mas, depois enfim. a gente acessa como isso para o fim. Como? Como que a gente vai acessar esse mapa? Sempre com esse link. Depois? Boa pergunta, Fabiana. Sempre com esse link, tá? Esse linkzinho que eu mandei. Eu vou colocar para os colegas uma mensagem no mural agora, dizendo o endereço onde o vídeo vai estar disponível para eles poderem assistir. E também vou botar o endereço, então, para participarem do exercício, né? Da ideia da gente ter esse de grande mapa, então, com todas as interpretações, né? A partir desse conceito. Tá? Pena que não dá, realmente as flechinhas fariam uma diferença agora. Pois é, mas eu vou tentar localizar e vou tentar, porque eu já fiz isso em outro momento e eu não sei, agora eu acho que eu tô meio... tô achando que, na verdade, quem tá meio esquecida sou eu aqui, porque eu já usei isso e funcionou super bem. Não sei o que eu fiz de errado aqui, para não ficar... Mas eu procuro e ajusto, tá, gurias? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Não, acho que é isso. Então, pessoal... Então, tá bem. Eu agradeço a participação, então, de vocês. Que bom, né? Já estamos com o exercício encaminhado. Vocês iniciaram ele bem comigo aqui, né? E aí fica o convite para os outros colegas para participarem também desse nosso exercício, de forma que a gente tenha aqui, ao final dessa nossa semana de estudos, um momento, um mural, né? Com a nossa percepção enquanto coletivo, enquanto grupo desse nosso estudo da semana, desse texto da ação integrada, né? Que eu acho que é bem positivo a gente ter essa percepção desde o começo do curso, né? Porque mesmo com as priorizações, às vezes, de ações que a gente tem que desenvolver na escola enquanto supervisor, se não for feito de forma integrada, a gente também não consegue avançar, né? Tá certo? Uma boa noite, gurias. Deixa eu só comentar com vocês, a minha intenção para a semana que vem é a gente fazer
mais uma webconferência em função também do fechamento, né, da disciplina, pensando no trabalho de fechamento. Vocês acham que esse horário fica bom? Eu vi que teve pouca participação, não sei que horário vocês faziam com a Prof. Cláudia, que talvez eu possa mudar. Com a Prof. Cláudia a gente fazia às 7 horas. Será que... Mas também tinha pouca participação, 5, 6 alunos no máximo. Tá. E não foi nem quarta, né? Era segundas e terças. Será que é melhor segundas e terças? Eu acho que segunda. Sim. Tá, segunda, então... acho que foi o dia mais inteligente. Tá, então eu vou tentar organizar para segunda-feira ali por 8h30, pode ser? Pode ser, para mim pode ser. Tá, então já no final de semana eu coloco a nossa próxima aula e coloco essa webconferência para segunda, que daí eu acho que facilita, né, também para o pessoal acessar. Certo, gurias? Certo. Bom descanso, um abraço para vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.